os senhores imaginam quanto é que está custando. Então, eu estava pensando o que o poder público pode fazer para intervir nessa situação. Quando ontem, pela tarde, eu presenciava um produtor com a sua lavoura toda para colher, frutos belíssimos, e alguém chegar perto dele e falar assim, você vai colher? Ele falou assim, não vou colher. Posso colher, então, para tratar dos porcos? Lavoura de dar 2.000, 3.000 caixas de tomate, de ótima qualidade, não acha vender, por preço nenhum. O governo tem incentivado os produtores rurais, oferecido crédito, que, aparentemente, quando a gente olha assim, olha, é bom, o governo oferece crédito, Pronaf, financiamento para compra de maquinários. Sabe o que está acontecendo? Ao invés de melhorar a vida do produtor rural, está afundando os produtores rurais. Porque ele entra... O vereador não concede uma parte quando num crédito, puder? já vou conceder. Ele entra num financiamento para adquirir e ele planta. Colhe de boa qualidade, depois ele não consegue vender. Por quê? Existe um intermediário nesse meio, do produtor até o consumidor. Então, imagine os senhores hoje, que na nossa cidade, quantas pessoas, talvez, poderia comer um tomate, uma salada de tomate, e talvez não consiga, pelo preço. E, ao contrário disso, acontece lá na lavoura, o produtor não consegue vender a sua mercadoria. Vereador Edson Flávio. Depois sobrar tempo, vereador. Eu quero manifestar meu apoio à sua fala. Só me causa estranheza, porque a Secretaria de Estado de Agricultura vem aí alardeando aos quatro cantos que o resultado da ação da própria Secretaria de Estado, o senhor Cristino Áureo, que é o secretário de Agricultura, vem alardeando o sucesso do trabalho da Secretaria de Estado de Agricultura. E, ao mesmo tempo, anunciando, logo após que eu fiz uma matéria, mandei um texto para o programa do Faustão, que falou acerca da tragédia, logo no outro dia o secretário veio aqui anunciando, dizendo que está mandando trator, máquina, a empresa Delta está lá na região rural, segundo informações, fazendo lá uma certa intervenção junto aos produtores rurais, e eu imaginava que isso, além do anúncio dos empréstimos, eu imaginava que isso estaria sendo bom para os agricultores. Mas aqui, fazendo uma que não está sabendo do que está acontecendo, nós vamos ter que chamar uma audiência pública para essa casa para vir e dar explicações de fato o que está acontecendo. Porque, realmente, eles não podem vender para a população uma ideia. O governador veio aqui, o vice-governador vem aqui e vende uma ideia para a população, e, enquanto isso, o que está acontecendo de fato, pelo relato de Vossa Excelência, é outro. Então, nós temos que buscar saber o que realmente está acontecendo, e eu parabenizo Vossa Excelência pela coragem de vir aqui denunciar esse desmando que está acontecendo com os agricultores do município. Obrigado, vereador. Olha só, realmente o governo ele incentiva, mas a questão é o seguinte, não é incentivar o produtor só. Tem que haver uma política de comercialização da mercadoria. O que adianta eu produzir a minha mercadoria, uma lavoura de boa produção, e depois eu não tenho aonde vender essa mercadoria? Jogar fora na roça, perder, enquanto várias pessoas necessitam de comer e não conseguem. Eu lamento que tem... Vereador, você deu 1 minuto do meu tempo. Sim. Para que Vossa Excelência possa ceder os apartes, inclusive o meu aparte então, também. Vereador Isaac, seja breve, vereador, para a gente concluir rápido. Bastante breve. Parabenizar o vereador Márcio Damasio por trazer esse tema a essa casa, de suma importância. Tenho muitos amigos naquela região, amigos em comum, inclusive. Ontem estive com um, lamentando que está deixando toda a sua lavoura de tomate se perder na roça, porque ele vai vender a caixa a R$3 e o custo para ele levar até o mercado são R$4. Ele ia ter que pagar R$1 para trabalhar e levar a caixa. Está tendo, colocou, até se tivesse a possibilidade de buscar, levar para as creches, escola, que ele faria doação, que não compensa ele colher, porque ele tem que pagar para trabalhar. Ele gastou X na sua lavoura e não vai recuperar a metade. Entrou num grande prejuízo, está lá com toda a sua família. E são diversos produtores que estão nessa situação. Então, parabéns por trazer esse tema à tona. E nós temos que buscar ajudá-los de alguma forma, e, com certeza, o governo do Estado deveria estar ajudando ainda mais essa população, esses produtores. Obrigado, vereador. Vereador Manuel Martins, rapidamente, já passa para o professor Pierre. Obrigado, vereador. Você breve. Dizer, vereador, que tudo é além da oferta e a procura.
E hoje, realmente, o produtor rural tem muita facilidade de produzir. Tem crédito fácil. Antigamente, a gente se plantava 1 milheiro de tomate, 1.000 pés de tomate, colhia aí 30, 40, no máximo 50 caixas de tomate, naqueles 1.000 pés que plantavam, né? Hoje, cada 1.000 pés de tomate dá aproximadamente de 300 a 400 caixas por milheiro. Então, a oferta é muito grande. E quem sofre nessas épocas é o produtor rural. Eu sempre canso de falar que o produtor rural é o último a saber das coisas que acontecem e que o que mais sofre na pele de toda a população é o produtor rural. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Professor Pierre, então, para a gente concluir a nossa... Vereador Márcio, quero saudar Vossa Excelência também pelo tema. O que nós não conseguimos entender é como que sobra tomate na área de produção e a gente chega no supermercado, o tomate está num preço altíssimo. Exatamente isso que eu venho colocando. É isso que não dá para entender, né? Deveria ter uma fiscalização sobre isso, porque quem toma pancada é o produtor rural lá na ponta e é o cidadão consumidor aqui. E quem está levando vantagem com isso? Essa denúncia é muito importante ser feita. Eu espero que os órgãos responsáveis por essa fiscalização, de defesa do consumidor, inclusive, possam apurar isso, porque isso é inadmissível. E não me surpreenderá se isso estiver acontecendo também com outros produtos. O tomate, que é da nossa região aqui, Vossa Excelência toca bem, é um alerta. E o nosso produtor tem que ser protegido, tem que ser defendido, porque a economia de Nova Friburgo gira em torno da economia agrícola também e da produção de vários itens que nossos produtores oferecem ao município, inclusive com grande qualidade, sobretudo, inclusive. Então, é um tema importante, espero que seja o primeiro debate de muitos sobre esse tema e sobre a questão agrícola nessa Casa Legislativa neste ano de 2012. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Eu creio que em outras oportunidades eu estarei trazendo novamente a esta casa esse debate aqui, que é de suma importância, porque existe um intermediário aí no meio que a gente não consegue entender. Não consegue entender mesmo. Quem quer consumir passa por dificuldade, e quem planta também passa por dificuldade. Só tem no meio aí que alguém se dá bem. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância aí. Vou passar a presidência para o vereador Manuel do Pote, para que eu também possa utilizar a tribuna. 4 minutos. Com a palavra, o vereador Luciano Faria, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar aqui da saúde. Já dei minhas boas-vindas ao doutor Renato, que fez o que pôde nesse período, um período curto, mas o doutor Renato, uma pessoa séria, competente, e que deveria ter mais tempo para poder desenvolver o seu trabalho. Já fica aqui as congratulações pelos mutirões que foram feitos, acho que uma grande marca nessa gestão do senhor. E falando da saúde, doutor Renato, eu falo aqui, e falei isso ontem para o secretário André Guedes, sobre o equívoco de ter nomeado para acumular a função o secretário de Fazenda, o senhor Rafael. Uma pessoa séria, competente, que é um bom gestor, mas nós sabemos dos problemas que enfrenta a Secretaria de Fazenda, até na última semana uma reunião interna com o secretário, a respeito de um projeto de lei sobre o parcelamento da dívida ativa do município. O secretário está com pilhas na mão, com mais de 210 milhões que é previsto de dívida ativa, e precisando de arrecadar, precisando de botar para frente o projeto da nota friburguense. Tantos problemas para o secretário de Fazenda absorver, agora me coloca o secretário como interino. Não sei quantos dias, mas acho que um grande erro. Um grande erro, porque se ele fosse viver exclusivamente dando atenção à nossa saúde, que já não está muito boa, o doutor Renato ficou lá, largou de fazer seus atendimentos, as suas consultas. Ontem eu tive com a Valéria, e uma das primeiras coisas foi voltar a atender lá no PRC, no Catacione, que é uma das suas grandes missões, e viveu lá esses dias exclusivamente para a nossa saúde e teve várias dificuldades. Como que agora um secretário acumulando 2 secretarias importantes, como a de Fazenda e a de Saúde, vai dar jeito na nossa saúde?
Ontem, quando o secretário André Guedes me perguntou se foi uma boa ideia paliativa, eu disse que não concordava. Poderia ser ele, então, o secretário de Saúde. Agora, o secretário de Fazenda, buscando recursos para o município, tentando achar alternativa de receita, como que vai dividir essas duas prioridades, de saúde e da Fazenda. Então, sei que é uma pessoa séria, uma pessoa também honesta, mas que se tivesse só exclusivamente vivendo para a Secretaria de Saúde, não acumulando essas duas funções. Já falei com o prefeito semana passada, antes da decisão, doutor Renato, e disse a ele que não era momento nem de experiência, nem para curiosos. O momento da nossa saúde precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo, que saibam dar continuidade aos trabalhos que o doutor Renato iniciou. Mas parece que não foi dado ouvido a essa sugestão do vereador Luciano para o prefeito Sérgio Xavier. Do momento ser tão delicado que não cabia experiência e nem curiosos. Mas a decisão é dele, a caneta está na mão dele, e acho que foi um erro a função ser acumulada tanto pela Secretaria de Fazenda como para a Secretaria de Saúde. Se o Rafael ficasse exclusivamente como secretário de Saúde, provamos já, e tem provas aí, próprio incansável, sempre botando o seu nome à disposição, José Serra, foi um excelente ministro de Saúde, sem ser médico, era um bom gestor, não precisa ser um médico para gerir a nossa saúde. Então, o Rafael poderia ser até o nome se ficasse só com a Fundação Municipal de Saúde, mas não houve esse entendimento. Espero até queimar minha língua, né, porque a população vem sofrendo com um descaso de anos e anos na saúde do nosso município, mas não vejo como uma boa saída. E, para falar um pouco aqui nesse 1 minuto que falta, foi sobre as chuvas de sexta-feira, que trouxe grandes prejuízos para a nossa população de novo. Graças a Deus, não tivemos aí nenhuma vítima, como chegou a ter em Teresópolis, mas provamos mais uma vez que precisamos do governo do Estado e do governo federal investindo de verdade no nosso município. O município não tem dinheiro para nada, já foi colocado aqui a relação da dificuldade da Secretaria de Fazenda. Para ter um exemplo, senhores vereadores, aqui na Avenida Conte Bittencourt, devem ter 3 meses que houve um acidente ali, e o carro simplesmente foi parar dentro do rio, derrubando a mureta, ali onde as pessoas fazem a sua caminhada durante o dia. E até hoje não foi reconstruída aquela mureta. São 2 metros, 3 metros de obra, e o prefeito não teve dinheiro para fazer a reforma da mureta. Então, é uma prova que nós estamos necessitando da ajuda do governo do Estado e do governo federal. E fica aqui um pedido a 2 representantes nossos. Tanto o governo federal, nós temos um representante que é o deputado federal Glauber Braga, que não vejo cobrar na tribuna, lá em Brasília, uma cobrança efetiva e moral da presidenta Dilma, que esteve aqui em janeiro prometendo mundos e fundos e sumiu do nosso município. E não vejo também o deputado estadual Rogério Cabral, que acha, porque tem o mesmo sobrenome, tem que rezar na cartilha do governador Sérgio Cabral, de cobrar também na Alerj as promessas do governo do Estado. Então, fica aqui a solicitação, porque a culpa fica na conta dos vereadores, que estão aí o dia a dia na rua, indo comprar um jornal, indo comprar um pão, encontrando com o eleitor, sendo cobrado do eleitor, sendo que foge das nossas funções. E a cobrança tem que ser de direito, do deputado federal, Glauber Braga, e do deputado estadual, Rogério Cabral, que estão ligados tanto à presidenta Dilma como ao governador Sérgio Cabral. E falta vergonha na cara dos nossos representantes cobrarem a essas 2 figuras as promessas que foram feitas em janeiro de 2011. Pois não, vereador? Breve à parte, hoje o jornal A Voz da Serra traz, numa das suas colunas conceituadas, uma crítica do próprio jornal ao governo do Estado, à morosidade. Eu até quero parabenizar o jornal e o colunista por reconhecer o que nós vimos falando desde o pós-tragédia aqui,
as nossas críticas, as nossas cobranças, o nosso requerimento de informação. É interessante que toda a comunidade friburguense possa ter esse mesmo sentimento de entender que o governo do Estado está moroso na resolução dos problemas, que nós estamos cobrando dentro do que nos cabe, dentro do que a lei nos permite até agir até determinado espaço, e aí cabe a outras esferas, aí Vossa Excelência tem colocado com muita propriedade, que é a Câmara Estadual e que é a Câmara Federal. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela palavra e lembrar que o Jornal Voz da Serra hoje fez fortes críticas à morosidade que o governo do Estado vem desempenhando aí no processo de reconstrução. Não, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela atenção, senhores vereadores. Senhores vereadores, eu devolvo a palavra ao nobre vereador Luciano Faria. Próximo vereador inscrito, vereador Cláudio Damião, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que assistem e acompanham a TV Câmara, eu vou seguir na mesma toada, presidente. Eu tinha anotado hoje para minha fala exatamente a questão com relação à chuva que caiu em nossa região, não só em Nova Friburgo, mas principalmente em Teresópolis, e que fez um estrago enorme. E eu fiquei pensando, imagina se uma chuva como aquela que aconteceu lá cai novamente em Friburgo. Por mais que a gente reze para não acontecer, e a fé do povo friburguense é fervorosa, rezar alimenta o nosso espírito, fortalece a nossa alma, mas não resolve o problema da estrutura urbana, da construção de muro, das contenções. Isso não resolve. Nós vamos continuar rezando, pedindo a Deus para que as coisas se resolvam, mas o campo espiritual só nos dá essa força, nos faz mais fortes para resistir às tragédias, aos cataclismas, às privações. Mas o problema é um problema político, que precisa de ação, de resultado, de resolução. Um ano de chuva, passada a tragédia, uma nova chuva vem caindo e novos problemas vão se avolumando e o problema inicial não foi resolvido. É impressionante. É impressionante. Vereador, só para ajudar a gente ficava preocupado com janeiro, chegando em dezembro, né, que seria o período de verão, e está provado aí que não tem mais esse período de verão. Né? As chuvas aconteceram agora, fora das chuvas de março, fora de janeiro, fevereiro. Então, é uma preocupação que pode voltar a acontecer a qualquer momento, não só no período de verão. Verdade, senhor presidente, é verdade. É exatamente essa a preocupação, e daí a fala, tanto a vossa fala quanto a minha, no sentido de que as casas permanecem em áreas de risco, os muros que não foram construídos não deram a sustentação para organizar novamente a cidade, as pessoas estão ansiando, necessitando de abrigo, de moradia, de residência. Essas coisas não caem do céu, a gente sabe. Mas a morosidade na resolução do problema é o que mais aflige. Passado um ano, nós não temos uma casa para entregar a um morador da cidade, com uma demanda habitacional que já é antiga, que só ampliou em razão da tragédia. Então, nós queremos resolução, nós queremos solução para o problema. Eu quero lembrar que o governo do Estado recebeu recursos. Recebeu recursos. E a grande pergunta é, para onde foram os recursos? Para onde foi esse dinheiro, minha gente? Como é que ele foi utilizado? Porque é muito triste a gente ouvir, através da televisão, de que empresas X e Y foram contratadas e que estão envolvidas em corrupção, mas lá na outra ponta tem um cidadão, e principalmente os mais carentes e mais pobres, que morrem pela falta de atenção, pela falta de cuidado, pelo dinheiro que vai pelo ralo. Isso é muito grave, é muito grave. E eu falo isso porque do outro lado tem uma outra discussão que é o seguinte, não voto mais em ninguém, não acredito mais em ninguém, não adianta nada, nada não resolve. Esse é o grande perigo. É no momento da maior tragédia, do maior sofrimento, que nós temos que nos unir na busca de uma solução. E a solução não é não participar, não é não se envolver, não é se omitir. Porque aquele que vive da miséria, da desgraça alheia, aquele que compra o voto, aquele que se corrompe, vai gostar muito dessa proposta. Vai ser ótimo o cidadão não participar. A solução é coletiva. Se nós queremos uma cidade melhor, temos que estar todos envolvidos na construção de uma cidade melhor. Inclusive na responsabilidade de escolher as nossas referências e as nossas lideranças. Aqueles que nós acreditamos e entendemos que estão capacitados para tocar o destino de nossa cidade.
Então, o argumento que eu ouço hoje de algumas pessoas, eu quero dizer, com todo respeito, estão equivocadas. Porque não em nenhum país do mundo que chegou a um processo de melhor evolução, de melhor participação, de mais transparência, não fez isso senão com a participação do seu povo. Não fez isso senão através dos meios políticos e principalmente democráticos. Concedeu a parte, vereador. Concedo a parte, vereador. Vereador, só para reforçar, de tanta luta e tanto sofrimento de muitas pessoas, né, para que nós tenhamos um país, um regime democrático, não é o melhor do mundo, não é o mais perfeito, mas custou a vida de muitas pessoas e nós não podemos jogar isso por terra ao não participarmos efetivamente do processo eleitoral. E é esse processo que ele vai amadurecendo a cada dia. Nós temos aí mais ou menos 20 anos de democracia, de redemocratização do país. Isso custou a vida de muita gente. E nós não vamos jogar isso por terra. Nós não vamos jogar a história do país afora, atrás de discursos de algumas pessoas que não vão votar ou não querem votar, mas, ao mesmo tempo, também não assumem compromisso de ajudar na mudança das políticas ou do paradigma do país. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela fala, bem lúcida, bem pontual, como tem sido praxe de Vossa Excelência nessa casa. Obrigado, vereador. Só fazer uma ressalva, vereador. Eu não quero aqui, de forma alguma, convencer ninguém a nada. As pessoas são livres, nós temos o livre-arbítrio. Cada um é responsável pelas suas atitudes, inclusive o direito de não votar, se não quiser votar. O que eu estou me referindo aqui são as campanhas de não votação, as campanhas de voto nulo. Isso é um absurdo. A pessoa tem que trabalhar no sentido de construir uma consciência crítica, construir uma consciência política. Não é a desconstrução da cidadania. Isso é a maior burrice. Individualmente, se a pessoa achar, bom, eu não tenho candidato, os que estão colocados não são os candidatos que eu gostaria, então eu vou me abster de votar. Está no seu direito. Isso é um direito legítimo. O equívoco, na minha opinião, são as campanhas que vão no sentido de orientar a população a não participar do processo político. Principalmente aqueles que são as maiores vítimas do processo político, quando ele é mal feito, que é quem está na camada mais pobre da população. Então, essa reflexão que eu gostaria de levantar. E para mudar de assunto, mas ainda na mesma linha do problema que a gente vive, e não foge à regra, já foi falado por vários, eu mesmo já falei várias vezes aqui, e tenho certeza, disse isso da vez passada, que nós vamos usar desta tribuna para repetir o mesmo assunto, porque ele precisa ter uma solução, gente, não é possível. Uma cidade com tanto buraco quanto Nova Friburgo. Estava falando aqui com o vereador professor Pierre, a subida para as Brownies é o risco constante de um acidente. Já não são mais buracos, são crateras. Afunda daqui, cai dali, derruba manilha, buraco, depressão, asfalto que vai para o espaço. Agora, não é privilégio do acesso às Brownies. Alguns dizem, é um bairro nobre. Não tem nada disso. É uma área de acesso para todos os bairros. Vai para Nova Suíça, Amparo, vai para Varginha, Catarcione, para qualquer lugar você usa aquele caminho. Então, não é uma questão de classe social. E é uma responsabilidade do município cuidar disso, e não tem cuidado. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo secretário Clauber, sei que ele pegou um grande desafio assumindo a Secretaria de Obras, mas eu faço um apelo, pelo amor de Deus, consertem os buracos de Nova Friburgo, as ruas esburacadas. Quem vai para a Olaria aqui pela fábrica de rendas, o risco de um acidente ali é constante, aquilo é uma vergonha para a cidade. Como é que nós vamos receber turistas em Nova Friburgo com uma cidade que parece um queijo suíço, como dizia ali o meu colega vereador professor Pierre? Conclua, por favor. Então, concluindo, fica aqui mais uma vez o apelo. Vamos unir as equipes para recuperar as ruas de Friburgo, já que a gente não consegue, através dos recursos do município, que são poucos. Atacar as obras que são de responsabilidade do Estado e até devem receber o apoio do governo federal, que pelo menos a gente consiga cobrir, minimamente cobrir os buracos que estão destruindo as ruas de Nova Friburgo. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Pierre. Professor Pierre dispõe até 5 minutos. 4 minutos. Passou 1 minuto. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, fazendo coro também essa questão da buracada na cidade, né, que a gente tem que tentar dar uma solução para isso, pedir ao Executivo para se esforçar por isso. Mas o tema que me traz hoje aqui é uma situação gravíssima no distrito de Rio Grandina. Uma não, várias, mas eu quero destacar aqui 3 pontos. Eu quero citar inicialmente a questão do transporte coletivo
na rua Francisco Fernandes Barradas. O ônibus da FAOL não passa por lá desde 2007. Olha que situação grave. Por conta de uma barreira, que diz que a barreira pode gerar um problema. Ocorre que a cidade inteira está cheia de barreira e passa ônibus. Só que lá, não. Eu tenho que trazer um dado aqui que é estarrecedor. Houve a obra na estrada principal, na RJ 148, e o tráfego todinho, doutor Renato, foi deslocado para Francisco Fernandes Barradas. Passou caminhão, passou carro, todo o tráfego de Rio Grandina. Todo mundo passou por ali. Aí o ônibus passou. Saiu, voltou para a RJ, não passa mais o ônibus. Então, que explicação é essa? Eu estive na rua, é criança de um lado, criança para o outro, morador, e nada. Nada. Eu quero solução para a comunidade Rio Grandina quanto à questão do ônibus na rua Francisco Fernandes Barradas. Direito de ir e vir. Um outro tema que já foi discutido nessa casa aqui em audiência pública é a situação da antena de celular de lá. É inadmissível como que uma antena está lá, localizada, implantada, não funciona. As pessoas estão isoladas. O vereador Cláudio que destaca 2 audiências. No período de chuva, o povo de Rio Grandina ficou isolado. Isso é omissão de socorro. Onde está a responsabilidade? Cobre-se ao município das operadoras ou da operadora responsável. Isso é um descaso. E aqui fica o meu grito em nome da comunidade. Está inclusive aqui presente o senhor Paulo Barradas, a quem cumprimento, que é morador de Rio Grandina, é um lutador, um guerreiro, que está há anos lutando pela comunidade. Uma vergonha aquilo lá. Rio Grandina está uma vergonha, abandonado. Todo mundo que está vendo aí, ó. 52 anos de Rio Grandina, hoje, não pelo pessoal. Eu visito vergonha de morar naquele lugar. A minha raiz está toda lá, ó. Minha família é tradicional na Rio Grandina. Você vê uma situação absurda. Está aqui o desabafo do senhor Paulo Barradas. Isso é uma situação alarmante. E o último tema gravíssimo que me traz sobre Rio Grandina é a questão da rua Francisco Fernandes Barradas, que por debaixo dela passa uma galeria que fora construída pela antiga Leopoldina, porque era a rua onde passava o trem, a antiga rua do trem. O que acontece? Foi desviado a água de uma grota de Rio Grandina para esse canal que passa pela galeria. Em 2007, na chuva agora também de 2011, a boca da galeria foi produzida para um contexto de época, para uma engenharia de época. Ocorre que houve desvio do curso de água, esse canal está recebendo muito mais água do que recebia no passado, e a boca está lá. Desce tronco, desce árvore, entope a boca, forma um piscinão que está desbarrancando a base da rua Francisco Fernandes Barradas e mais de uma série de imóveis. É um verdadeiro piscinão. É uma obra que, leigamente, eu digo, não custa R$100 mil para poder dar uma providência. Mas se aquela rua descer, serão milhões de reais. E o prejuízo à comunidade. 1 minuto. Eu estou aqui com uma série de requisições do senhor Paulo Barradas, desde 1998, reclamando sobre isso. Existem aqui vistorias da Defesa Civil orientando a obra.
E até quando nós vamos esperar? Vai esperar a tragédia concede acontecer? um breve à parte, vereador. Eu vou ceder, vereador. Nós vamos esperar a tragédia acontecer. Vamos esperar mais gente morrer por uma obra simples. Quem vai lá, observa, é simples ao poder público. Eu estou clamando pelo povo de Rigrandina. Eu estou clamando por essa comunidade que está abandonada. Vereador Cláudio Damião. Muito brevemente, vereador. Vossa Excelência está coberto de razão. O morador da localidade, eu estive lá, fotografei o local, levei todas as reclamações à prefeitura na ocasião, fiz todos os ofícios, fiz todos os pedidos necessários e sei que é exatamente isso, uma omissão de atendimento a uma série de reivindicações. Sei que os moradores lá se organizam, a associação de moradores, enfim, a comunidade tem lutado bastante. Quer dizer que não estão esquecidos, não. A gente comenta que sim, a gente acompanha, vai ao local, fiscaliza, encaminha as fotografias, os ofícios, e, lamentavelmente, as respostas, às vezes, não são aquelas que a gente quer ouvir, de que o atendimento vai ser feito e que o problema vai ser resolvido. Então, a comunidade tem que reclamar e está coberta de razão. Obrigado, vereador. Eu espero, depois de passar tantas prefeituras em tão pouco tempo, que, pelo menos agora, o Poder Executivo tenha a sensibilidade. Eu sei que tem um monte de problema na cidade, mas esse é um problema relativamente fácil de resolver, que vai prevenir de um mega problema. Conclua, vereador. E de um grande dano à comunidade, por mais que ela já venha enfrentando danos. Então, eu concluo pedindo, senhor presidente, ao Poder Executivo que olhe para o Rio Grandina. A comunidade clama. Obrigado. Conclua, por favor. Está aí o recado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Paulo. Próximo vereador inscrito, para encerrar, o vereador Renato Abirramer também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu quero agradecer o acolhimento de todos os meus pares, a meu retorno à Câmara Municipal. Quando assumi a Secretaria de Saúde, assumi por um tempo exíguo de 4 meses e meio, já sabia que ficaria esse tempo e já sabia dos grandes problemas que eu iria enfrentar. Realmente, nós tínhamos 2 grandes problemas. O RH, recursos humanos, deteriorados, sucateados em Nova Friburgo há décadas, e também a inversão das prioridades, do paradigma voltado para os hospitais, esquecendo das ações básicas, fundamento da Organização Mundial da Saúde, propondo essa mudança. Inicialmente, obviamente, eu tinha que apagar os primeiros incêndios, porque havia falta de profissionais, principalmente de médicos, tanto na UPA quanto no Hospital Raul Sertão, Hospital Maternidade, havia demissões em série de médicos e nós tivemos que tomar uma providência imediata, que foi um aumento inicial dos vencimentos dos médicos para eles não reduzirem, não pedir demissão, não, reduzirem as demissões. E com isso nós conseguimos manter as equipes. Faltavam pediatras, tanto na UPA quanto no Raul Sertã. Nós conseguimos colocar pediatras em todas as equipes. Inclusive, quando eu assumi, eram 3 pediatras na rotina do Hospital Raul Sertã. Hoje nós temos 8 pediatras na rotina do Hospital Raul Sertã. E fomos apagando os incêndios, já agora, com a enfermagem, conseguindo um aumento para a enfermagem do Hospital Raul Sertã e do Hospital Maternidade Nova Friburgo, pleito do pessoal que equivale o salário ao teto estadual. Na estratégia de saúde da família, nós tínhamos deficiência de 4 médicos e conseguimos sanar essa deficiência contratando 4 médicos. Nós tínhamos que fazer projetos para movimentar a saúde de Nova Friburgo, fazer uma reformulação, e é o que nós conseguimos. Realmente, foram 6 mutirões. Eu sempre achei que mutirão era demagogia, que mutirão era para enganar, mas na situação que nós estamos, sem ambulatório, com o médico do ambulatório ganhando R$ 1.307 brutos,
nós não poderíamos atender o ambulatório e as ações básicas estariam prejudicadas. Fizemos 6 mutirões, sucesso absoluto, de 400 a 700 atendimentos em cada mutirão, total de 3.200 atendimentos. E nós partimos, inclusive, para o planejamento futuro. Fizemos um projeto que estava interrompido há 20 anos, da maternidade, a maternidade Nova Friburgo, há 20 anos as obras estavam paradas, e agora assinamos o contrato, as obras vão começar esse mês, em novembro estará pronta uma nova maternidade com unidade de tratamento intensivo neonatal, novíssima, dentro das especificações da Anvisa, com uma UI, unidade intermediária, com uma sala para acolhimento dos familiares, dos pais, dos pacientes menos graves. O centro cirúrgico novo só tem uma sala, vamos ter 2, só tem uma sala de parto, vamos ter 2, não tem sala de curetagem, vamos ter uma central de esterilização moderna. A esterilização está sendo feita desde maio no Hospital Raul Sertan. Nem esterilização na maternidade existe, porque foi interditada pela Vigilância Sanitária. A fachada será toda mudada, a maternidade será uma das melhores maternidades, se não a melhor do interior do Estado do Rio. Em relação ao CTI pediátrico, que era um sonho, amanhã está sendo feita a licitação para o CTI pediátrico no Hospital Raul Sertan. Vai ser o único CTI pediátrico da região. Em 4 meses está pronto, os equipamentos já estão lá. Daqui a 4 meses estará funcionando o CTI pediátrico. Nós fizemos também obras em várias unidades, inclusive a unidade de São Geraldo, as obras estarão terminadas agora. A unidade foi condenada pela Defesa Civil em dezembro e agora já será retornada à origem no final desse mês. Também vai ser iniciada a construção da unidade básica do Amparo, clínico geral, pediatra e ginecologista, é uma unidade básica, vai atender toda a população do Amparo, tem capacidade de atender 12 mil, a população do Amparo não chega a 10 mil, mas tem capacidade de atender 12 mil pessoas. Em relação ao Hospital Raul Sertan, nós fizemos uma total reformulação. Fizemos o início da obra, o início da licitação, no valor de 4.600.000, dinheiro que vem dos recursos do Estado, que já estão garantidos pelo programa do Estado. E essa reformulação do hospital vai mudar completamente a estrutura do hospital, que é antiga. Nós vamos ter um hospital novo, da mesma maneira que é a ortopedia, a neurocirurgia, a pediatria, será todo o hospital. O CTI, que tem 6 leitos, passará a ter 20 leitos. E todo o hospital será reestruturado, são 4,5 milhões no programa Somando Forças do governo estadual. Já iniciou o processo licitatório, essas obras começam proximamente e terminarão o ano que vem, porque são obras bastante grandes e que não dão tempo para ficar prontas imediatamente. Mas será uma reformulação total. E uma das grandes coisas que nós fizemos, e vem aqui o projeto para a Câmara, é uma gratificação de produtividade para os médicos do ambulatório. Uma gratificação com salário de 1.307, com essa gratificação atendendo 100%, que seriam 192 pacientes mês, nós teremos a oportunidade, com a contratação dos médicos que nós já contratamos, atendimento de 13 a 14 mil pessoas por mês. Nós já fizemos o sistema SISREG, a interligação de todas as unidades pela informática. Nós teremos a oportunidade de fazer consultas até por telefone e teremos disponibilidade de todas as especialidades durante 30 dias, no máximo, todos os pacientes serão atendidos. Vai ser melhor do que plano de saúde, eu tenho a certeza. Só depende do projeto chegar à Câmara, ser aprovado. 1 minuto. E depois, evidentemente, eu deixei tudo preparado para que em uma semana esse projeto já esteja funcionando. Aí, no caso, a lei, já transformada em lei, já esteja funcionando, dando condições muito melhores, influindo decisivamente na morbidade, na mortalidade, no número de internações, nas idas aos prontos-socorros. Nós, com pouco tempo, com 4 meses e meio, fizemos uma reformulação enorme, sem poder mexer nos recursos humanos.
Infelizmente, esse é o grande entrave, é o grande problema. Os salários são defasados. Agora vem um concurso aí no município vizinho de Rio das Ostras, e nós sabemos que muitos profissionais irão fazer o concurso, irão passar e irão abandonar o serviço aqui em Nova Friburgo, porque os salários nossos são completamente defasados e inferiores aos municípios vizinhos. Tudo que eu pude fazer, me dediquei 24 horas à Secretaria de Saúde. Abandonei todas as outras minhas atividades. E tenho a certeza do dever cumprido. Tenho a certeza que consegui metamorfosear a saúde de Nova Friburgo, e os resultados estarão aí presentes em pouco tempo. Todo mundo vai ver. Queira ou não, todos vão ver. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Finalizando nossa hora livre, iniciaremos nosso expediente, fazer uma pequena interrupção e já retornamos. Na nossa sessão. Senhor presidente, a questão de ordem. Pois não, é inclusão, vereador? Isso. Fazer a leitura do expediente, aí eu vou abrir para as inclusões dos vereadores. Ok, senhor presidente, obrigado. Pode. Há um veto total, número 13.218/2012, do Executivo Municipal. Veto total à Lei Municipal 4.058/2012, projeto de lei 3.325/2009. A pauta está trancada. Antes da leitura do expediente, vamos deliberar, que a gente já destranca a pauta, já há inclusões. Já tem parecer já? Já existe um parecer favorável pela manutenção do veto, com acompanhamento de 2 vereadores, portanto, estão com a maioria dos membros da CCJ. Botar em votação. É nominal, Hugo? É nominal? Começar pela votação nominal com o vereador Renato Abirrâmia. E a pergunta é pela manutenção ou não do veto. Se o vereador é favorável ou contrário ao veto do Executivo Municipal. O veto. Favorável ao veto. Vereador professor PR, contra ou a favor? Mantém o veto. Favorável. Favorável ao veto. Vereador Marcos Medeiros, contra ou a favor? Desculpa, vereador. Favoravelmente. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Márcio Damasio. Desculpa, vereador. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Com declaração de voto, senhor presidente, voto pela manutenção do veto, informando que eu consultei previamente o vereador Isaac Demani, autor do projeto de lei, e há um entendimento de que realmente o veto é devido, por isso eu opto pela manutenção do veto. Obrigado. Vereador Vanozinho. Favorável. Veto. Favorável ao veto. Vereador Edson Flávio. Favorável com breve declaração de voto. Não. Projeto de autoria do nobre e excelentíssimo vereador Isaac Demani, que também já tem o seu posicionamento favorável. Por ele ser autor do projeto, eu acompanho o voto dele na autoria do projeto favorável. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável ao veto. Vereador Isaac Demani. Favorável ao veto, senhor presidente. E vereador Manuel do Pote. Favorável ao veto. Portanto, então, mantido o veto de autoria do Executivo Municipal, com 11 votos favoráveis. Portanto, então, a pauta está destrancada. Pedi ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente, mas antes fazer só uma leitura de um ofício. A leitura do ofício do gabinete do prefeito, número 141/2012, Nova Friburgo, 9 de abril de 2012. Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Luciano Campos Faria, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Referência, liderança de governo municipal. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através deste informar a vossa excelência e aos demais edis que, a partir da presente data, a liderança do governo municipal será exercida pelo nobre vereador Renato Abirrâmia. Aproveito o ensejo para renovar os votos de elevada consideração
e distinto apreço. Cordialmente, Prefeito Municipal de Nova Friburgo, Sérgio Xavier de Souza. Portanto, ofício aqui encaminhado pelo prefeito, já comunicando a liderança de governo, feita pelo vereador Renato Abirrame. Pois não, vereador. Questão de ordem, só para desejar ao Renato um feliz retorno a essa casa e parabenizando pela liderança do governo. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura do nosso expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 10 de abril de 2012. Moção especial de louvor do excelentíssimo vereador Márcio Damasio com a Assembleia de Deus de Salinas. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Roberto Vermelinger. Oficializa o nome da rua Luiz Benedito da Silva, via pública. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, dispõe sobre a aplicação do valor arrecadado de multas de trânsito na forma que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e outras providências. Dispõe sobre a aquisição de cadeiras de roda e macas para compor o rol de equipamentos servíveis dos postos e hospitais da rede municipal de saúde no âmbito do município de Nova Friburgo e outras providências. Dispõe sobre instruções de segurança na forma que especifica no âmbito do município de Nova Friburgo e outras providências. Dispõe sobre a criação de base integrada de guarda municipal noturna do 8º Distrito Muri, no âmbito do município de Nova Friburgo e outras na forma que menciona e da outras providências. Dispõe sobre a cessão do Executivo Municipal de Nova Friburgo às entidades sem fins lucrativos do uso gratuito das instalações físicas das escolas municipais nos feriados e finais de semanas, na forma que especifica e da outras providências. Indicações. Excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, desobstrução dos bueiros localizados na rua Presidente João Goulart, Conselheiro Paulino. Limpeza da rua Dr. Barcelos Braunes. Conserto de buracos na rua Dr. Barcelos Braunes. Desobstrução dos bueiros localizados na rua Marechal Rondon Cônigo. Desentupimento dos bueiros localizados na Praça Getúlio Vargas. Desassoreamento do Rio Bengalas. Término da obra da rua Goiás Bela Vista. Do excelentíssimo vereador Marcelo Verli. Limpeza e capina nas ruas Alberto Martires Aste, São Geraldo, e rua Alberto Rangel, Vila Nova. Colocação de mais um orelhão público na rua Alberto Martires, São Geraldo. Higienização dos orelhões da rua Albertino Quadro Grama, Conselheiro Paulino. Capina e limpeza na rua Albertino Faria Vasconcelos, Rio Grandina. Desobstrução dos bueiros da rua Rosa Ribeiro, Conselheiro Paulino. Do excelentíssimo vereador Márcio Damasio. Recuperação das estradas vicinais da Fazenda Rio Grande, Serra Nova e Serra Velha. Do excelentíssimo vereador Vanozinho, recapeamento da estrada Girassol. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, desobstrução e colocação de tampo de 2 bueiros na rua Antônio Soares, Jardim Califórnia. Desobstrução e colocação de tampos de 2 bueiros na Avenida Eugênio Geiser, Centro. Instalação de iluminação na ponte que liga a Avenida César Guine e a RJ 116 Muri. Conserto do calçamento da rua Antônio Soares, Jardim Califórnia. Capina e limpeza e retirada de entulho de terreno da Prefeitura na rua Antônio Soares, Jardim Califórnia. Recapeamento asfáltico e tapagem de buracos nas ruas Presidente Sodré, Joaquim Antunes e Manuel Duarte Olaria. Recapeamento asfáltico e tapagem de buracos nas ruas Puros, Xingu, São João de Meriti, Olaria. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o jornal Voz da Serra, pela comemoração da sua fundação em 7 de abril de 1945. Com o senhor Alexandre Silva Pereira e outros pelo recebimento do certificado TSW pela equipe de vendas da Toyo Serra. Do excelentíssimo vereador Vanozinho, com a senhora Adréia Lima Fernandes pela passagem do seu aniversário. Com o senhor Francisco Amêndola pelos serviços prestados em nossa cidade. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Marcelo Verli, com os familiares da senhora Isolina Maria Madureira pelo seu falecimento. Requerimento de informações do excelentíssimo vereador Reinaldo Luciano Faria, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da liberação de subvenção para a Liga Friburguense de Desportos e outros. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da interdição do posto de saúde de São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de uma menor de idade que foi vista cometendo várias infrações na comunidade do Campo do Coelho. Requerimento do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, sessão de 1 hora da reunião do dia 26 de 4 de 2012,
para que o senhor Laércio Ventura possa manifestar-se acerca dos 67 anos do jornal A Voz da Serra, em Nova Friburgo. Comunicações da Agência Nacional de Energia Elétrica por meio do ofício curricular 104/12, Nova Friburgo. Leitura em plenário. Agradecimentos da Energisa, agradecendo ao vereador professor Pierre, extensivo a toda a Câmara, pelo convite a participar da audiência pública para a discussão sobre a importância e condições de funcionamento da Associação Friburguense de Imprensa. Ofício circular número 104/2012. Assunto: audiência pública. Informamos a Vossa Senhoria que a Agência Nacional de Energia Elétrica realizará audiência pública número 14/2012, conforme deliberado na 8ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 13/3/2012, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária de energia Minas Gerais, relativo ao 3º ciclo de revisões tarifárias da concessionária de distribuição de energia elétrica e para a definição dos correspondentes limites indicadores da continuidade do DEC-FEC para o período de 2013 a 2016. A sessão ao vivo presencial da referida audiência pública será realizada no dia 19 de abril de 2012, em Cataguases, Minas Gerais. O local será a Câmara de Dirigentes Lojistas, Rua Fernando Bisotto, 36, Centro. Para subsidiar a participação nesse evento público, estão disponíveis mais informações no site da ANEEL, no menu ANEEL, audiência pública, ANEEL/audiências/consulta/fórum. As audiências públicas, ano 2012, item audiência 14/2012. Tracinho mais detalhes. As contribuições para a audiência pública número 14/2012 podem ser enviadas até 19 de abril de 2012 para a ANEEL. ISGAN 603, módulo 1, térreo, protocolo geral CEP 70.830/030, Distrito Federal, ou por meio de endereços eletrônicos. Atenciosamente, Hércio José Ramos Brandão, superintendente das Relações Institucionais. Está lido, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, questão de requerimento de inclusão, senhor presidente. Pois não, vereador. Primeiro, um voto de pesar com o jovem Wesley Bastos, que infelizmente nos deixou nos dias passados, e também de um requerimento de informação com o Executivo Municipal, senhor presidente, acerca das obras que serão realizadas com os valores destinados pelo Estado do nosso município. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, vereador. Gostaria também de solicitar a inclusão de